Oi, gente. A gente vai começar agora aqui mais uma palestra, que agora é sobre intercâmbio em família. Então, é a experiência onde pais e filhos embarcam para uma experiência internacional juntos. Quem vai falar com a gente aqui é o Ed Leite, especialista em intercâmbio em família. E ele vai explicar um pouquinho como funciona, vai falar um pouquinho do trabalho dele. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão aqui que ele esclarece, tá bom? Obrigada, Ed. Obrigado. Tá? Então, meu nome é Ed, eu trabalho com a ILS e eu fico baseado na escola nossa de Vancouver, onde eu sou o diretor de programa de férias. A gente recebe alunos de 13 a 17, 9 a 12 anos durante o período escolar, julho e agosto, né? E janeiro e fevereiro. Então, é essa época do ano que a gente recebe os mais jovens. A ILS opera cursos de inglês durante o ano inteiro, tá? Então, mas nessa época do ano é quando as famílias acabam vindo e estudando com a gente. Então, toda a temporada a gente acaba tendo aí entre 5 a 10 famílias participando do programa de família, né? O programa de família de curta duração. Nós também temos um programa de família de longa duração, onde os pais estudam inglês com a gente e os filhos atendem colegial, o high school, né? O famoso high school. Que, de repente, os adolescentes não gostam muito da ideia de estar os pais por perto, mas é uma experiência que continua sendo muito legal aí, tá ok? Tá, então... Então, falando um pouquinho sobre a ILS, na verdade, a ILS, sobre a empresa, a escola, a gente já está no mercado há mais de 55 anos, tá? Uma escola bem tradicional, está presente em mais de 60 locais no mundo inteiro, tá? E nós já recebemos mais de 1.200.000 estudantes em todas as nossas escolas, tá? A ILS é muito presente nos Estados Unidos, são mais de 42 campos nos Estados Unidos e 2 campos no Canadá. E a ILS abre as portas para mais de 650 universidades no mundo inteiro. Então, um aluno que completa o nosso curso acadêmico, ele tem acesso a mais de 650 universidades. Então, é legal para ter um pouquinho de background sobre a nossa escola, sobre quem é a ILS aí para vocês, tá? Então, esses são os locais onde a ILS está presente, tá? São 2 escolas no Canadá, uma escola na Austrália e 42 escolas aí nos Estados Unidos. Tá? Então, o programa é ideal aí durante os meses de julho e agosto, onde o estudante vai estudar, o pai estuda no programa adulto, na ILS, e os pequenos estudam no programa do Youth Program, que é dividido em 2 programas, o Teen Program, alunos de 13 a 17 anos, e o Young Learners, que é 9 a 12 anos. Em janeiro, esse programa acontece também da mesma forma, tá? Lembrando que no Canadá a gente tem janeiro e julho com temperaturas bem diferentes. Então, são experiências diferentes em relação às atividades que o programa proporciona aí para a família. E a gente tem o programa o ano inteiro também, quando os pais estudam com a gente e os adolescentes, os filhos, fazem a escola pública, tá? E a escola pública que a gente trabalha aqui seria o distrito de North Vancouver, na cidade de North Van, tá? Então, para o verão agora de 2018, o nosso Summer 2018, a gente está vendo aí a data de início, dia 3 de julho, tá? Que é quando o programa adulto inicia, no nosso currículo acadêmico, tá? Os pais vão poder optar pelo programa do EAP, Business English, IELTS, TOEFL ou Semi-Intensive. Tá? Muitas famílias hoje veem essa opção de curso como uma primeira tentativa para até imigração futura, de repente ir para conhecer o Canadá, porque hoje em dia a quantidade de pessoas que estão imigrando para o Canadá, famílias inteiras, é muito grande. Aí a recomendação nossa até é o programa acadêmico nosso, porque daí vai dar para os pais uma ideia de que nível de inglês eles têm, academicamente falando, para ingressar numa universidade, ingressar num community college, o que vai ajudar futuramente com a imigração. Tá? Esses programas que eu mencionei, eles acontecem no campus principal da ILS, tá? E os pequenos, os kids, os teens, eles estão estudando numa escola pública canadense na cidade de North Vancouver. Tá? Então, os pais e os filhos não estudam juntos, vocês estudam em campos separados, campos diferentes. Tá? Então, aqui você tem um mapa que está mostrando a acomodação. Aqui tem um negocinho ou não? Não tem não, né? Ah, tem.
Então, e o que a gente tem que facilita bastante o convívio de vocês, a vida de vocês, é que a gente tem 23 apartamentos disponíveis para as famílias, apartamentos de 1 dormitório, 2 dormitórios, que ficam aqui nesse local chamado Sweet Deals, tá? A escola dos pequenos, que é Argyle Secondary School, que fica em North Vancouver. Então, pela manhã, os pais com os filhos vão até o terminal do Cbus. No terminal do Cbus, a gente tem os nossos monitores, os nossos Program Assistants, PAs, que esperam pelos pais às 8 horas da manhã. Os pais entregam os filhos para os nossos Program Assistants, que levam de ônibus público até Argyle, e os pais têm tempo suficiente de atravessar o Cbus e estudarem e começarem as aulas às 9 horas da manhã, tá? Que é o horário que começam as aulas. Então, quando você vê aqui o programa intensivo nosso, ele tem 30 aulas por semana no programa adulto, tá? Ele começa às 9 horas. O dos pequenos, dos adolescentes também começa às 9, tá? E no acadêmico ou no inglês geral, eles terminam às 4, os pequenos terminam às 3h30. Das 3h30, né, terminando às 3h30, aqui, até a gente juntar toda a criançada, colocar no ônibus, né, dá 4 horas, 4h15. Então, os pais têm tempo suficiente de terminarem as aulas às 4 e atravessarem para encontrar com os filhos no terminal do Cbus no final do dia. E aí a gente vai entregar os menores para os pais naquele momento ali, às 4h30, né, que é o horário que terminou as aulas e os pais conseguem chegar no terminal. Tá? Então, aqui são algumas fotos das famílias que já participaram do programa. Tá? A gente encourage, a gente estimula. Muito obrigado. A gente estimula que os pais participem das atividades de fim de semana com os filhos. Tá? Então, essa aqui foi uma atividade que eles foram para as Montanhas Rochosas. Então, é uma atividade de 4 dias, que eles vão para Banff, Lake Louise, Jasper, e é uma experiência totalmente diferente daquilo que a gente convive aqui no Brasil do dia a dia, né? E não é férias de repente, ir para um hotel, para uma praia aqui no Brasil. A gente é uma convivência totalmente diferente, onde os pais, principalmente dos menores, veem o desenvolvimento do inglês nessas crianças muito rápido, porque quem tem 9 anos de idade podia aprender umas 10 línguas ao mesmo tempo, que aprende de uma facilidade muito maior do que os adultos, né? Mas é uma experiência totalmente diferente que eles acabam tendo. Tá? A gente também oferece esse programa no inverno. Tá? Então, inverno de 2019, a gente vai ter um intake aí no dia 7 de janeiro, tá? Onde os pais podem escolher esses programas que a gente mencionou, e os pequenos vão estar estudando no programa Teen ou no Young Learners. No inverno, esses alunos estudam todos no mesmo campus, tá? Então está todo mundo estudando junto ao mesmo tempo no mesmo local. Então a gente não se encontra no Cbus para trazer os alunos para a escola. E aí novamente aí você tem o calendário, né? Essa foi uma outra família, ela viajou com os 2 pequenos de 9 anos com a gente. Ficaram com a gente durante 4 semanas também. Uma família do Brasil aqui de São Paulo. E a gente tem aquela família que de repente escolhe estudar durante 6 meses, né? Os pais acabam pegando um sabático, ficam um tempo maior, tá? Então aí existe essa opção. Os pais novamente vão optar por estar fazendo o programa acadêmico ou qualquer um dos nossos programas da ILS, e os filhos de 5 a 17 anos de idade, eles podem estar participando do high school, do elementary school ou do middle school dentro do distrito de North Vancouver. Tá? E, na verdade, a CI trabalha com todos esses programas, né? A gente faz um combinado de juntar aí os programas de adulto da ILS e junto com os programas do distrito de North Vancouver. Tá? E o que, na verdade, coloca todo mundo junto ali, que facilita o trabalho de vocês, né, os pais, é de ter os apartamentos já mobiliados, prontos para receberem vocês. Tá? Então, são apartamentos de 1 dormitório ou 2 dormitórios, que conseguem acomodar todos. Né? Já vem aí com televisão, TV a cabo, internet, telefone para ligações locais, e é um apartamento totalmente decorado, pronto aí para vocês chegarem. É o apartamento de temporada que a gente diz aí, que vocês não têm que trazer nada de casa, é só mesmo a roupa do corpo que vocês têm que trazer para estar participando, para estar vivendo nessa acomodação. Tá? Então, sobre o programa de férias nosso programa de jovens, né? Então a gente está vendo um programa que é bem estruturado, ele é semanalmente, tá? As atividades são sempre supervisionadas, né? Se eles famílias que viajam durante um mês, 2 pessoas podem até estar acomodados em casa de família. A gente consegue encontrar uma casa de família que recebam até 2 pessoas de uma outra família.
Nunca, 3 pessoas a gente acredita que já começa a ficar um pouco demais para uma família estar recebendo uma outra família. Então, a dinâmica na casa começa a ficar complicado e aí a gente sugere mesmo os apartamentos mobiliados. Tá? Em julho, a gente tem um mix de nacionalidades muito interessante, porque você tem alunos da Europa, alunos da Ásia e da América Latina participando. Janeiro já é um pouquinho diferente, porque em janeiro a gente já tem os latinos, né, e os brasileiros que viajam em números grandes aí. Então, janeiro, o mix de nacionalidade não é tão interessante quanto o nosso de julho agora. Tá? Então, lembrando que o programa de férias de adolescentes nosso aí são 25 horas de inglês por semana. No primeiro dia de aula, eles vão fazer uma prova, vão ver em que nível eles estão. Em janeiro, em julho, a gente tem até 16 salas de aulas diferentes, de níveis diferentes. Então, a gente consegue identificar o nível adequado de cada um dos filhos de vocês e colocar eles na sala onde eles vão poder estar desenvolvendo o inglês deles. Tá? Máximo de 15 estudantes por sala de aula, material didático está incluso nessa mensalidade, nesse programa, e as atividades de quarta e de sexta-feira, tá? Que fazem parte do programa. Eles acompanham os professores, eles vão junto e eles têm matéria que tem que ser completa aí. Tá? Na escola aí, eles vão ter internet, Wi-Fi. Durante os intervalos eles têm jogos, crafts, né, pintam camiseta, fazem vários programas aí de arts and crafts. Tá? E o programa, como a gente mencionou, no verão ele acontece em North Vancouver, né, numa high school, e que é legal porque tem uma infraestrutura mais adequada ao jovem. Né? Então, a gente está falando de uma infraestrutura que consegue acomodar as necessidades do jovem. Então, a gente tem um ginásio, a gente tem uma cafeteria grande, são salas de aulas espaçosas. Então, na hora de queimar a energia dessa criançada, a gente coloca todo mundo para correr e é um espaço mais adequado numa cidade, numa área bem residencial, numa área tranquila, muito verde, fácil acesso ao transporte público. E no inverno, esse programa acontece dentro do campus da ILS. Tá? Então, já é um pouco mais limitado, mas a gente consegue ainda oferecer para os estudantes um espaço legal para estar estudando. Tá? Esse é o dia a dia dos alunos. Tá? Então, os alunos vão ter um professor das 9 da manhã ao meio-dia e 10. Tá? As aulas são aulas longas. Tá? A gente está vendo que é 1h40 de aula na primeira aula. E o que a gente percebeu, que quando a gente começou a fazer esse programa, a gente tinha aula de 50 minutos. Colocar um monte de alunos de 16 anos numa sala de aula por 50 minutos é 10, 15 minutos de, por favor, vamos ficar quieto, vamos abrir o livro, né? E aí chegava o intervalo. E aí aquele nível de energia subia de novo e o professor falava assim, eu não dou conta de... Então, a gente conseguiu colocar, a gente descobriu que esse horário de 1h40 em sala de aula, o professor consegue segurar a sala de aula e consegue passar a matéria para o aluno. Né? Consegue ensinar porque o aluno ele não fica naquela agitação toda de sair para o intervalo e voltar para a sala de aula. Então, são aulas de maior duração. Tá? Então, ele tem um professor pela manhã, né? Das 9 às 12h10, que esse é o professor principal desse aluno. E na parte da tarde ele vai ter um outro professor, que é do meio de 50 a 3h30. E essas atividades de quarta e de sexta-feira que já fazem parte do programa, que já estão né, incluídas aí no valor da mensalidade. E são atividades também, quando a gente vai no aquário, eles vão com uma matéria, eles vão com uma tarefa para estar sendo feita. Então, eles vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam na aula do Canadian Culture. Tá? Então, esse aqui foi o calendário nosso de 2017. O nosso calendário de 2018 é muito parecido com isso. Tá? Então, Capilano Suspension Bridge, bowling, o aquário, né, Science World, que quem conhece Vancouver, já leu sobre Vancouver, sabe que esses são os pontos principais de atração. Né? A gente também tem uma Universe Fair, que acontece aí na segunda semana do programa. Então, para aqueles alunos que já são mais maduros e estão procurando uma universidade, querem conhecer um college, eles têm essa oportunidade aí durante essa tarde aí na escola. E aí depois eles podem até fazer um tour da universidade, a gente leva eles para conhecerem as universidades que visitaram. E nos fins de semana a gente tem aí, né? A gente vai para Vitória, a gente vai para Whistler, a gente vai para Vitória, a gente vai para as Montanhas Rochosas. E nesse momento aqui a gente recomenda e a gente sugere que os pais participem dessas atividades. As atividades de quarta e sexta-feira são exclusivas dos adolescentes. A gente quer pai e mãe longe para não entrar no meio ali e causar bagunça ali com a gente. Porque os pais causam mais bagunça do que os adolescentes, às vezes. Tá?
Mas esse é o calendário vai ser muito parecido o nosso calendário para 2018. Né? Quem nunca viu neve, tem a chance de ver neve em julho, em agosto. A gente vai até Whistler, a gente vai até as Montanhas Rochosas, onde a neve ali no topo da montanha continua. Né? Todos os alunos recebem uma camisa da ILS, todos os alunos recebem um crachá com identificação. Tá? A gente vai para Vitória também, né, que é a capital de British Columbia. A gente passa 2 dias em Vitória. A gente visita Butchart Gardens, BC Royal Museum. A gente faz todos aqueles pontos turísticos também em Vitória. Tá? E é claro, no final do programa o aluno vai ter uma formatura, o aluno vai receber um certificado e ele vai receber também um boletim escolar, né, mostrando as notas, o progresso dele em sala de aula. Tá? Para aquelas famílias que pretendem estar fazendo também um ano acadêmico de estudar durante o período todo, de repente eles podem estar fazendo o que a gente chama de Pre-High School Experience. Então, antes de iniciar o High School, o estudante pode vir e estar estudando inglês com a gente nesse programa. Ele conhece a cidade, ele conhece o meio de transporte, ele acaba aprimorando bastante antes de iniciar o colegial e chegando no colegial com um momento assim, um pouco diferente, mais informado e um pouco mais instruído e tem uma relação melhor aí com os outros alunos do programa do distrito, tá? Então esse programa é oferecido para quem está indo para o North End School District ou então para o Burnaby School District. São várias escolas que são aí, tá? Então aí são preços que na verdade a gente pode até falar mais tarde aí com vocês. Tá? E se vocês tiverem a chance de estar visitando um desses links, né? Esse aqui é o nosso vídeo do programa, tá? E nós temos os ELS Express. ELS Express são os jornaizinhos que nós temos, que a gente produz no final de cada programa, que são fotos de sala de aula, fotos das atividades, porque hoje em dia todo mundo tem fotos no celular, mas ninguém imprime. Né? Então a gente entrega isso aqui para o aluno e ele fica assim meio que surpreso de que existe a possibilidade de ter uma foto no papel e não, né, no celular, no tablet. Né? Então, essa é uma coisa que surpreende muitos alunos, porque eles veem uma coisa totalmente diferente que nunca viram na vida. Tá? E é isso, assim, que eu não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Tem alguma dúvida para fazer, algum comentário, quer saber um pouquinho mais como funciona? Vocês entenderam como que é o fluxo da escola, que vocês não vão estudar juntos? Gostaram? Porque os adolescentes às vezes ficam com medo quando falam em família e falam que o pai e mãe vai estar na mesma sala. Não vai estar na mesma sala. Mas pai e mãe usa os meninos, os filhos, para traduzir tudo. Nunca vi. Assim, existe uma troca de papéis, né? Aí você tem um menino de 9 anos e a mãe fica carregando 9 anos e fala assim, fala, fala, fala. E ele fala, mãe, não me enche, mãe, não me enche. Fala, fala. Tem que comprar isso. A gente está doente, precisa de médico, precisa de alguma coisa. E o menino, não, não, não. É uma coisa bem diferente. É uma troca de papéis que, de repente, o responsável da família é o de 10 anos de idade. Ele aprendeu mais rápido o inglês, ele domina, não tem medo de falar. Mas ele também quer jogar o videogame enquanto a mãe está precisando de uma ajuda ali numa tradução. Né? Então, é uma relação muito legal aí que você vê. Bom, é uma experiência bem bacana, porque são os dois universos vivendo imersos na mesma experiência, né? Então, vai curtir umas férias, mas são férias com aprendizado, e os dois conseguem desenvolver o idioma, os dois, assim, né? Os dois universos. Eu acho bem interessante. Tem várias opções. Aqui, o Ed falou bastante de Canadá, mas também tem alguns outros destinos que a CI trabalha, então, só ou falar em algum stand, ou entrar em contato com alguma loja CI também, que eles conversam e apresentam todos os detalhes para vocês. E os valores também, varia muito da temporada, de quanto tempo vai ficar, se vai ficar um mês, se vai ficar mais, enfim. Então, tem todas essas coisas que aí é legal sentar e conversar com alguém para encontrar a melhor opção para cada um de vocês, tá bom? Alguma dúvida? Ninguém? Ninguém quer perguntar? Não? Tudo certo? Então, tá bom. Muito obrigada, gente, por terem vindo. Obrigada, Ed, por vir aqui mais uma vez. Obrigado. Valeu.